amor eterno, palavra fé. A parábola do semeador. Jesus contou a parábola do semeador para revelar uma verdade que continua viva hoje. A semente é a palavra de Deus. Mas o resultado depende do solo onde ela é recebida. Lucas, capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. Todos os dias, a palavra é lançada sobre os corações. Ela é perfeita. Sobre os corações. Ela é poderosa e cheia de vida. O que muda não é a semente. Mas a forma como cada coração a recebe. O solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem, mas não permitem que a palavra entre profundamente. As preocupações, distrações e vozes deste mundo roubam aquilo que Deus deseja plantar. O solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas sem raízes profundas. Quando chegam as dificuldades, acabam desistindo daquilo que ouviram. O solo entre espinhos representa os que ouvem a palavra, porém, deixam que preocupações, riquezas e ansiedades ocupem o espaço que pertence ao Senhor. A boa terra representa os que recebem a palavra com fé, guardam-na no coração e permanecem firmes. Com o tempo, produzem frutos de amor, paz, bondade, misericórdia e gratidão. O Espírito Santo continua semeando hoje. Cada palavra de encorajamento, cada versículo lido, cada oração feita e cada ato de amor é uma semente lançada pelo Senhor.
Por isso, mais importante do que perguntar qual semente estou recebendo, é perguntar: como está o meu coração? Quando permitimos que Deus prepare o solo da nossa vida, a palavra cria raízes profundas. E aquilo que parecia apenas uma pequena semente transforma-se em uma grande colheita de fé. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 70 e as 30 por um. O testemunho da boa terra. Ao meditarmos sobre a boa terra, compreendemos que ela não nasce pronta. Antes de produzir frutos, o solo passa por processos. Ele é preparado, limpo, trabalhado e cuidado. Assim também acontece conosco. Muitas vezes passamos por momentos em que fomos como o caminho endurecido, onde a palavra ainda não encontrava profundidade. Em outros momentos, fomos como o terreno pedregoso, recebendo com alegria, mas ainda aprendendo a criar raízes. Também enfrentamos épocas em que os espinhos das preocupações, das lutas e das circunstâncias tentaram sufocar aquilo que Deus estava gerando em nós. Mas a graça de Deus nunca desistiu de nós. O Espírito Santo continua ensinando. Continua corrigindo, moldando, aperfeiçoando e conduzindo cada etapa da caminhada. E hoje podemos testemunhar aquilo que estamos vivendo através do projeto Amor Eterno Palavra Fé. O que hoje é compartilhado com tantas vidas nasceu primeiro no secreto, no cuidado de Deus, com o coração. Antes de ser uma mensagem para o mundo, foi uma obra realizada pelo Espírito Santo no interior da vida. A boa terra
começou a ser formada quando Deus nos ensinou a permanecer em seu amor, a confiar em sua graça e a permitir que sua palavra criasse raízes profundas. Hoje, ao olharmos para esta caminhada, reconhecemos que nada foi em vão. Cada processo contribuiu para a formação de um coração mais sensível à voz do Senhor. Cada aprendizado cooperou para que o amor de Deus fosse aperfeiçoado em nós. E é por isso que hoje estamos felizes. Felizes por ver irmãos caminhando em unidade. Felizes por ver vidas sendo alcançadas pela palavra. Felizes por compreender que a obra pertence ao Senhor e que somos apenas instrumentos de suas mãos. A boa terra não é um coração perfeito. A boa terra é um coração disponível para ser conduzido pelo Espírito de Deus. É um coração de carne, sensível à sua voz, disposto a aprender, crescer e amar. E quando o Espírito Santo encontra esse coração, ele produz frutos que alcançam famílias, comunidades e gerações. Hoje, celebramos essa boa obra que Deus está realizando. Celebramos a unidade, celebramos a comunhão, celebramos a graça e testemunhamos com alegria que aquilo que Deus planta com amor floresce no tempo certo.
para a glória do seu nome. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que promessa maravilhosa. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava lembrando aos irmãos que Deus não abandona aquilo que ele começa. A boa obra não é apenas aquilo que fazemos para Deus. A boa obra é aquilo que Deus realiza dentro de nós. É o Senhor preparando o coração. É o Senhor curando feridas. É o Senhor ensinando através dos processos. É o Senhor transformando pensamentos. É o Senhor nos conduzindo a viver cada vez mais segundo o seu amor. Por isso, quando olhamos para a parábola do semeador, entendemos que a boa terra não é fruto do esforço humano apenas, é resultado da ação do Espírito Santo trabalhando, sim, diariamente em nosso interior. Hoje, pela graça de Deus, seu Espírito habita em nós, nos ensinando, nos ensina, nos corrige, nos fortalece, nos conduz em amor. Ele conhece cada coração, conhece as lutas que ninguém vê, conhece as lágrimas derramadas em secreto, conhece os sonhos, as esperanças e até mesmo os momentos em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Mas o Senhor continua trabalhando. Aquilo que ainda não está completo, Ele continua aperfeiçoando. Aquilo que ainda precisa florescer, Ele continua cultivando. Aquilo que ainda precisa crescer, Ele continua fortalecendo. Por isso, não desanime. Se Deus começou uma obra em sua vida, Ele permanece fiel. Continue confiando. Continue caminhando. Continue recebendo a palavra como boa terra. Porque a semente que Deus planta nunca é em vão. No tempo certo, ela floresce. No tempo certo, ela frutifica. No tempo certo, ela revela a bondade, a graça e o amor do Pai. E hoje, celebramos com alegria tudo o que Deus já fez, tudo o que está fazendo e tudo o que ainda fará. Que nossos corações permaneçam sensíveis à sua voz.
unidos em amor, firmados na fé e cheios de esperança. E que possamos seguir semeando a palavra, vivendo a graça e compartilhando o amor que recebemos do Senhor. Porque quando Deus encontra um coração disponível, o que Ele faz? Ele transforma vidas. Ele restaura famílias e faz nascer frutos que abençoam gerações. E é por isso que estamos em pé. Sigamos em frente, com uma alegria no coração, cheio de gratidão, de esperança, pois a boa obra de Deus continua viva em nós, para a glória, para a glória, para a glória, para a glória do seu nome.